Então, pessoal, a paz do Senhor. Hoje tenho aqui uma convidada, Denise. Sigam ela no Instagram, né? E nós vamos falar de forma bem breve sobre o Espírito Santo. Eu tenho algumas perguntas surpresa para ela, né? Então, ela vai usar do seu conhecimento para responder coisas muito básicas. Em primeiro lugar, muito antes de irmos para outras perguntas, eu gostaria de deixar aqui bem claro que alguns dos tópicos, algumas das respostas vão ser bem polêmicas, alguns dos posicionamentos vão ser bem polêmicos, mas a verdade é que nós estamos aqui para defender a verdade bíblica, não estamos aqui para falar de testemunho pessoal, o que o teu pai profeta falou, o teu pai espiritual disse que não, nós vamos para a verdade bíblica. Uma das coisas que nós vamos tratar aqui é o fato de se assumir que há cristãos que têm o Espírito Santo e há cristãos que não têm. Ah, não! Se tu és cristão, mas ainda não falas em língua, quer dizer que és cristão, mas não tens o Espírito Santo. Não. Hoje nós vamos debater se isso realmente faz sentido e vou adiantando. Não faz sentido. Mas, em primeiro lugar, quem é o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Uma boa pergunta essa. Oi, eu sou a Denise. Então, eu acho que já foi, né? O contexto aqui foi bem dado. Então, respondendo de uma forma clara e direta, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é também o ajudador. A palavra em grego parakletos, que significa ajudante. Nesse caso, que é, digamos... Porque Deus, sendo Deus triuno, temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Deus que habita em nós, quando nós somos salvos, quando nós acreditamos no nosso coração e confessamos com a nossa boca, e nós somos salvos, então o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, faz parte da Trindade, é Deus que habita em nós. O Espírito Santo é o próprio... Isso tem que ficar claro. É o próprio Deus. Quando nós estamos a dizer que alguém não tem Espírito Santo, estamos a dizer que essa pessoa não tem Deus dentro dela. Ou seja, não é possível que uma pessoa tenha vida espiritual como cristã sem ter o Espírito Santo. É importante lembrar que o Espírito Santo não é um vento, não é um arrepio, não é um sentimento. O Espírito Santo não é um fantasma, não é algo sobrenatural, místico. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Não é terceira em termos de, não, é o menos importante e não, sem ele podemos viver. Não, não é isso. Simplesmente é uma nomenclatura que nós demos como forma de compreender melhor. Mas temos Pai, Filho e Espírito Santo. Outra coisa importante, o Espírito Santo não surgiu no batismo de Jesus. Não. Espírito Santo está lá desde antes do início, eternidade, sim, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Gênesis capítulo 1 diz que Deus fez os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus já existia. Exatamente. Agora a questão é, a que horas, em que momento o Espírito Santo começa a habitar em alguém? Essa um pouco, né, digamos assim, polêmica, né? Não polêmica porque quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos como Jesus é o nosso exemplo. Ele quando foi batizado, imediatamente que saiu das águas, a Bíblia diz que os céus se abriram, veio a pomba, nesse caso o Espírito Santo, e do céu veio a palavra de Deus dizendo, este é meu filho, in whom I'm well pleased. Em quem me compraste? Então, nós conseguimos entender dessa forma que desde o momento que nós somos batizados, claro que na forma de Jesus, ou no caso de Jesus, era simbólico, porque ele nunca veio do pecado, ele nunca foi pecador, nunca pecou, mas para nós, no momento que nós somos, né, batizados, nesse caso com o Espírito Santo, é no momento que nós acreditamos no nosso coração que ele é o nosso Senhor e Salvador, no momento que nós confessamos isso com a nossa boca, e do momento que nós passamos a ser salvos e cristãos. É imediato, não tem pausa. Tens que buscar. É aquele momento de arrepio. Não, desde o momento que nós nos tornamos salvos, desde o momento que nós passamos a ser filhos de Deus, a palavra diz que nós temos em nós o Espírito de Deus que nos permite fazer o quê? Cry out, Abba, Father. Clamar. Então, é esse Espírito, quando nós somos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus através dessa adoção que vem do Espírito Santo que passa a morar em nós de imediato. Para dar embasamento, vou trazer Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, 13 fala sobre como ou em que momento, né, uma pessoa é salva de verdade. Então diz, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação,
E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo foi uma promessa, é uma promessa, certo? Então, todo aquele que ouve as boas novas da salvação, a palavra da verdade e crê, a partir do momento que ele passa a crer genuinamente, essa pessoa é selada com o Espírito Santo. Não é quando chora. Não é quando o pastor chama, põe mão na cabeça e estou até a batizar com o Espírito Santo, receba, receba. Não. O Espírito Santo começa a habitar em ti a partir do momento em que tu crês genuinamente, até porque uma pessoa nem sequer pode crer sem que haja influência do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que viria o Consolador, que nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. Então tem que ter o Consolador, neste caso o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, nos convencer do juízo e da justiça. Então se tu és uma pessoa que consegue olhar que não, eu estive nas trevas, sim, saí das trevas para a luz, fica a saber que tu já tens o Espírito Santo dentro de ti, porque toda essa transformação foi feita através do Espírito Santo. Agora, outra pergunta polêmica. Na minha igreja, dizem para eu orar para ter Espírito Santo porque não oro em línguas. Só tem Espírito Santo quem ora em línguas. Não. Deixa eu só abrir aqui o versículo para deixar algo muito, mas muito, muito claro. Gálatas 5. Eu gosto muito desse exemplo. Claro que na Bíblia nós vemos outros lugares que falam dos gifts. Dons do Espírito. Muito obrigada, sim. Mas eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Ok. Não, minha Bíblia está em nova tradução de hoje, né? NTLH. Eu tenho aqui Gálatas 5. Okay. Versículo? Obrigada. 22 a 23. 22 a 23. Então, diz assim. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23 diz assim, mansidão e domínio próprio, não há lei contra essas coisas. Tem outro versículo também que, não sei se é de me lembrar, mas que também fala dos dons, basicamente. Paulo escreve, basicamente fala dos diferentes dons. Existe o dom de ensinar, o dom de sabedoria. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte. Falar em línguas não é tipo o fruto do Espírito, não é uma coisa que é necessária. Isso é uma manifestação, podemos dizer, temos gifts e temos... a palavra está me fugindo. Dons de frutos. Sim, temos dons de frutos. Então, da mesma forma que a Luana pode ter o dom de pregar, pode ter o dom de, worship, é o dom dela. Eu não tenho esse dom. Isso não quer dizer que eu sou menos cristã ou ela é mais cristã ou vice-versa. Então, falar em línguas não é a prova, não é fruto e não é a prova. Por quê? Você pode imitar, se fazer de que fala em línguas, mas você não tem o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo não está diretamente relacionado a falar em línguas, assim como falar em línguas não quer dizer automaticamente que você fale, que tenha o Espírito Santo. Então, não podem, por favor, não confundam, não pensem que se não falam em línguas, eu sou salvo, eu creio, vivo uma vida realmente para servir ao Senhor de arrependimento, conheço a palavra, estudo a palavra, tenho um relacionamento com Deus, mas não falo em línguas. Será que sou salvo? Será que... Por favor, não. Falar em línguas não é necessário, não é uma coisa para todos, porque isto não é o fruto, é um dom. Nem todos vão ter os mesmos dons. E lembrar que eu nem sequer acredito na oração em línguas. Esse é outro assunto e ela acredita. Mas nós as duas estamos a concordar numa coisa. Sendo o dom de línguas daquelas construções silábicas, sendo isso ou não quer dizer que o fato de tu não teres não sejas salvo. Não é isso. Existem evidências para uma pessoa que verdadeiramente foi salva. E uma dessas evidências está em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Diz, mas se vivemos na luz, até 6, vou começar do 6. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Essa é a primeira coisa. Se tu afirmas que és salvo, mas vives nas trevas, em trevas, tua vida é de pecado, sem arrependimento, por mais que ores em língua das 0 até as 12, não és salvo. E depois continua. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Realmente, o cristão pode sim ter o Espírito Santo dentro de si,
mas ele tem a escolha. O Espírito Santo não é um opressor, não é uma pessoa que vem para te fazer de robô. Não, ele vai lá, faz a sua obra e nós temos a escolha de dar ouvidos ou não. Então, como cristãos, nós temos sim o Espírito Santo, podemos pecar, podemos errar, mas não é o nosso estilo de vida. Por isso é que depois diz: mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se falas em línguas, mas fofocas, oras em línguas, mas bates na esposa, oras em línguas, mas quando termina o culto, quando termina os teus louvores, tua administração, XYZ, falas mal com os irmãos, não tens amor pelas pessoas, não tens compaixão, não és uma pessoa misericordiosa, então não tens o Espírito Santo. Eu posso muito bem, tal como ela disse, orar em línguas em forma de performance. Pode ser não é só chabalá, não sei o que, começaram a inventar umas coisas. E tem pessoas que realmente já contaram testemunhos de, eu estava faking it. Yeah. Não era verdadeiro. Então é possível. Só que há coisas que não se fingem. Fruto do Espírito Santo. Podes tentar fingir, mas vai chegar um dia, vais cansar. Fingir alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, amabilidade. Fingir essas coisas em algum momento, havemos de ver que realmente é falso. E outra coisa também muito importante, ser cristão, ter Espírito Santo, realmente vê-se no dia a dia. Porque eu queria trazer Mateus, em que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Isso quer dizer que no céu haverá surpresas. Aquela pessoa que você vê na igreja, assim, não sei o que, haverá surpresa. Vai dizer: Senhor, não fui eu que em teu nome profetizei. Não era eu que orava em línguas. Chegava às 7 na igreja. Não era eu. Jesus vai dizer: apartai-te de mim, porque eu não te conheço. Então, ser cristão é muito mais que performance. Ter o Espírito Santo é muito mais que performance durante o culto. Ser cristão é quando as luzes se apagam. Quando o culto termina. Aí sim, havemos de ver que és cristão. Querias acrescentar? Sim, o versículo que eu estava a me referir é 1 de Coríntios 12, de 28 a 30 rapidamente, diz assim: na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Isso quer dizer que, acreditas ou não acreditas em falar em línguas, isto podemos dizer que é um dom. Se isso é falar francês, é falar espanhol, tá bom, mas é um dom. Isso significa que nem todos vamos ter os mesmos dons. Então não podemos usar um dom como sinal de ter o Espírito Santo. Devemos usar o fruto, porque o fruto, como a Luana falou, não tem como fingir, não tem como negar. Eu posso aprender, posso assistir vídeos de pessoas a falarem em línguas e eu dizer: copiar. Vou para o meu quarto, começo já sou aí, falo em línguas pro Max, como ninguém. Mas a paciência, o amor, a alegria, essas coisas não tem como, porque isso vai refletir e vai se mostrar no dia a dia. Então, não existe nenhum dom, seja falar em línguas, por mais que eu sei que nós pentecostais amamos muito isso de falar em línguas. Temos que relaxar um pouco. Na verdade, temos que relaxar muito. Apertar o pescoço para a pessoa. Tens que orar em línguas, se não oras, tens que pedir o Espírito Santo para te dar. Tem muitos dons na Bíblia, sabe? Tem muitos dons na Bíblia. Dom de curar, de fazer milagres. Nada, só línguas. Então, temos que relaxar. Falar em línguas não é sinônimo de ter o Espírito Santo. Assim como se você não fala, não quer dizer que não tem o Espírito Santo. E antes que digam: eu, minha tia, meu pai, tragam versículos bíblicos se querem refutar aquilo que estamos aqui a trazer. Sim. Último ponto, quero falar sobre uma palavra: o encontro com o Espírito Santo. Aquele momento. Exatamente, místico, muito sobrenatural. Nosso cristianismo, eu chamo de curandeirismo gospel, baseia-se numa crença, sincretismo religioso, é mistura de cristianismo com outras coisas africanas que nós gostamos de incorporar, que nós não conseguimos acreditar que ter o Espírito Santo é pela graça de Deus. Não é porque aquele vai acontecer, eu vou buscar e jejuar e vai chegar aquele dia que eu vou receber o Espírito Santo. Então eu quero que exploremos essa parte. A palavra encontro com o Espírito Santo. Faz sentido dizermos a um cristão
tens que orar porque ainda não tiveste encontro. Cristão genuíno, sabendo que ele tem um Espírito Santo habitando dentro dele, e vou adiantar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Então, se tu já tens o Espírito Santo habitando dentro de ti, esse encontro... O que mesmo? Não, sinceramente, eu tenho uma pergunta mesmo muito grave. O que quer dizer isso? Porque, basicamente, com isso, nós estamos a tentar dizer que, por mais que a palavra diga que nós somos selados com o Espírito Santo, né? Pela graça recebemos, porque nós não merecemos. É tipo, tá bom, Senhor, a tua palavra diz isso, mas não, o Espírito Santo não entrou muito bem, então tem um espaçozinho aí. É basicamente o que nós estamos a querer, tipo... infer, quando nós dizemos que tipo, tem um encontro, e muitas igrejas colocam uma ênfase muito grande, que acabam dando a entender que o que a Bíblia diz está errado, que nós não temos o Espírito Santo de imediato do momento que nós somos salvos e somos selados com o Espírito Santo nesse caso, né? Mas é uma coisa que acontece ou gradualmente ou acontece num dia, aquele dia que mesmo o céu vai se abrir, vai ter muita trovoada, meu quarto vai ficar vermelho, vai ter uma e aí eu vou cair. Vai começar a falar em línguas, eu vai começar a não sei. Não, isso, por favor, não, isso é uma forma de simplesmente, tipo, colocar muito sentimentalismo, porque como, tipo, a Luana falou no início, o Espírito Santo não é um sentimento, então isso de encontro geralmente liga-se muito a sentimento, é o dia que você vai sentir aquele arrepio que você nunca sentiu na tua vida, é o dia que vai sentir aquela emoção, e isso está muito errado, porque acabamos ligando o Espírito Santo com coisas temporárias, que é sentimento. Então, quando você não sente o arrepio, quando você não sente que teu coração está, não sei, a dar pinos, é tipo, o Espírito Santo saiu, está de férias, foi dar voltas. Não, o Espírito Santo, ele habita em nós porque nós somos o templo dele. Então, que encontro é esse? Se nós todos os dias nós estamos a nos dedicar à entrega da leitura da palavra, da oração, nós temos encontros porque ele literalmente está a viver em nós. Então esses encontros, se estão a dizer que esses encontros é simplesmente o tempo que nós passamos com ele, ok. Agora, encontro de dizer, eu ainda não lhe tenho, como cristão salvo, não tenho o Espírito Santo, estou a ir lhe apanhar. Desculpa lá muito isso aí. É importante dizer que o Espírito Santo não entra e sai. Não é, entrou hoje, amanhã foi, então tem que ir buscar de novo. O Espírito Santo entra e vive. Quando nós pecamos, é porque nós decidimos, na nossa carne, não dar voz ao Espírito Santo, não ouvir o que o Espírito Santo está a dizer e fazermos coisas da nossa cabeça. Tal como eu disse, o Espírito Santo não vem para oprimir. Mas não podemos dizer que não, o Espírito Santo entrou hoje, mas hoje não tem, o Espírito Santo saiu, então tem que ir para a igreja, naquele encontro sobrenatural, que algo vai... Não é assim. O Espírito Santo não entra e sai. O Espírito Santo habita. É por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito que há dentro de nós. É porque é possível apagar eventualmente, começarmos a viver na carne. É possível. Então, o que eu queria dizer em conclusão, o Espírito Santo é uma pessoa, é o próprio Deus. Se tu és cristão genuíno, aquele que manifesta o fruto do Espírito Santo, então tu tens Espírito Santo dentro de ti. Se quando termina o culto, quando termina a performance, quando termina aí, quando as luzes se apagam, tu te comportas como um genuíno cristão, então tu tens o Espírito Santo. Para de gastar oração de Espírito Santo, estou a pedir, por favor, me selar. Não precisas, porque já tens o Espírito Santo. Em 1 minuto tens alguma conclusão, algum ponto para... Resumiste muito bem, é só lembrar isso, o Espírito Santo não sai, não vem, então é importante também nos entregarmos à leitura e ao estudo da palavra, porque tem muitas pessoas que simplesmente acreditam nisso porque não leem as escrituras que são tão claras e dizem isso. Então, quando nós conhecemos a palavra, vamos saber que sim, o Espírito Santo está em nós e é nosso templo permanente. Não precisamos estar aí buscar encontro porque ele está em nós. Irmão, só o fato de nós lermos um versículo e termos entendimento daquilo é obra do Espírito Santo em nós. O homem carnal não consegue fazer isso. Não só o fato de tu teres devocional e entenderes, teres alguma palavra, já é o Espírito Santo dentro de ti, né? Então, mais alguma coisa? Não. Próximo vídeo, culto de libertação. É possível cristão que tem Espírito Santo ficar endemoniado depois disso tudo que já falamos, né?
está aí, vão aquecendo aí. Então, que Deus te abençoe. E é isso aí. Tchau, tchau.